Olá pessoal, tudo bem? Legal, espero que você esteja aí se dedicando, fazendo as suas atividades. Hoje teremos uma aula de matemática do 7º ano tratando sobre as transformações geométricas de um polígono no plano cartesiano. Eu sou o professor Fernando Augusto e vou te ajudar nessas atividades, ok? Vamos lá? Hoje nós iremos falar um pouco sobre ampliação de figuras no plano cartesiano, iremos falar também sobre a reflexão, iremos falar por último sobre a translação de polígonos no plano cartesiano. Quando você era das séries anteriores, lembra lá do ensino fundamental, anos iniciais, talvez você já tenha se deparado com a questão como essa que aparece na sua tela. Observe. 4 dessas figuras são ampliações ou reduções, 2 a 2. Esses pares, consegue verificar? Vou dar um tempinho só para você analisar. Legal. Ok? Qual a conclusão que chegamos? Quando a gente fala de ampliação ou redução, ainda que as medidas dos lados das figuras sejam diferentes, as suas características, como o ângulo, por exemplo, sobretudo ângulos, elas não podem sofrer deformação. Percebe quando você faz alguma mudança de uma figura que você busca lá da internet e de repente você não obedece à proporção correta? Como é que fica? Ou a figura fica muito achatada ou muito esticada. Pois é, quando você não trabalha na diagonal da figura, geralmente nos arquivos de PowerPoint, quando a gente vai colar uma figura lá no nosso trabalho, se você não observar essa característica, certamente a sua figura vai ficar ou a sua figura ficará deformada. Mas eu gostaria de pensar um pouquinho mais com você. Lembrou aí o plano cartesiano? Gostaria de lembrar, quando falamos de plano cartesiano, nós temos o eixo X, ou também chamado de abscissa. Perceba que o eixo X vai ter uma parte positiva e outra parte negativa. Ok? Tá lembrado? E o eixo Y, as ordenadas, o eixo das ordenadas, melhor dizendo, nós temos acima do eixo X, do zero, ou da origem do nosso plano cartesiano, nós temos os valores positivos e abaixo os valores negativos. Eu tenho certeza que você se recorda, apenas um lembrete. Vamos lá. Ok. Mais um plano cartesiano para que você possa então ter uma melhor dimensão desta feita intervalos de 5 em 5 unidades. Eu quero propor uma atividade bem legal. Você pode verificar o link dessa atividade e acessar também este plano de aula ou essa sequência didática. O link também aparece na sua tela. Vejamos, a professora Joana desenhou um polígono no primeiro quadrante do plano cartesiano. Em seguida, solicitou que os alunos realizassem algumas tarefas. Siga as orientações do seu professor para responder as perguntas que Joana propôs à turma. Ok. Vejam então as coordenadas deste triângulo que aparece na sua tela. A primeira pergunta que Joana, no caso dessa historinha, a primeira pergunta que Joana propôs à turma foi: quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Então a primeira tarefa, o primeiro esforço nosso é justamente nessa malha quadriculada, ou melhor, neste plano cartesiano, encontrar os pontos A, B e C. Consegue localizar? Veja, o ponto A, 2, 3. Primeiro o X e depois o Y, só para lembrar. O ponto B, 4 e 5, ok? Está acompanhando? Vamos lá. E finalmente o ponto C, 7 e 1, formando assim um triângulo. Vejamos além. Vejamos avante. Percebeu o que aconteceu nessa outra imagem? Muito bem.
Veja, a segunda tarefa proposta pela professora Joana é que multipliquemos as coordenadas dos 3 pontos por menos 1. Vê o que é que acontece? Exatamente. Tudo isso, essa multiplicação por menos 1, dá origem a 3 novos pontos. Esses pontos deverão ser marcados também no plano cartesiano, formando um novo polígono. Agora, vejamos as novas coordenadas conforme aparece na sua tela. Ah, legal! Isso, muito bem. É a mesma figura, sendo que refletida no terceiro quadrante agora, ok? Ela estava no primeiro quadrante e agora ela aparece simétrica, espelhada lá no terceiro quadrante, pelo fato de termos multiplicado todos os pontos, todos os pares cartesianos por menos 1. Veja então a próxima imagem. Ah, legal! Observe então que a primeira figura, o primeiro polígono vermelho, é justamente o espelhamento do segundo polígono amarelo, ok? Do triângulo, justamente resultado da multiplicação de todos os pontos por menos 1. Obtemos então uma figura poligonal simétrica. Eu passei aí um eixo de simetria na cor azul, como se fosse justamente então um espelho que divide então a figura real do seu reflexo. Veja que a primeira pergunta que Joana propôs à turma foi: quais são as coordenadas dos pontos A, B e C? Lembra? Muito bem. Ponto A, 2, 3, ponto B, 4, 5 e ponto C, 7 e 1. Legal. Nessa imagem que aparece na tela do seu computador, do seu smartphone, você vai ver agora exatamente uma ampliação. E aquilo que eu falara no início da nossa aula reflete justamente o que acontece aqui. Uma ampliação, ela precisa acontecer sem que haja deformidade ou deformação na figura que foi então ampliada. Todas as características delas devem ser então preservadas. Vamos fazer agora uma translação de polígonos no plano cartesiano. Observe comigo. Pense que faremos uma translação onde o elemento x vai sofrer um acréscimo de 3 unidades positivas. Veja a movimentação de uma figura para outra. Ok? Percebe agora? Muito bem. O segundo comando agora então será no elemento y. Veja que y então, vamos supor aqui um comando, um acréscimo de menos 4 unidades. Veja o que vai acontecer na tela do seu computador smartphone. Isso. Veja que ele se desloca 3 unidades positivas e agora ele se desloca 4 unidades negativas relativamente a y. Então a figura desceu. Ela avançou primeiro, ok? Percebe? E agora ela desceu, ok? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado. Você pode voltar o vídeo se você não entender. Você retorna lá e acompanha, então, retoma para que não fique nenhuma dúvida, ok? Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau. Valeu.